Graça e paz, irmãos. Hoje, o nosso Despertar com Cristo vai falar sobre o livro de Neemias, no capítulo 1 e 2. Eu vou fazer para não ficar muito extenso, eu vou fazer a leitura das partes assim que são mais importantes para que nós possamos refletir nelas. No capítulo 1, Neemias ora por Jerusalém. Então, Neemias toma conhecimento que Jerusalém está arruinada, suas muralhas destruídas. A cidade está em ruínas por causa do pecado do povo de Deus. Porque o povo de Deus preferiu as coisas do mundo do que a verdade, do que a essência deles, o Criador deles. Então, eles estavam naquela situação. Inclusive, Neemias, ele estava exilado em Suzã. Ele estava em outra terra. E aí, Neemias pergunta a Hanani, um dos seus irmãos, como estava a situação de Jerusalém. E quando tomou conhecimento, ele chorou, ele lamentou muito, e ficou jejuando e orando. E aí ele fez essa oração. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. E foi o que Deus fez. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Aí Neemias continua. Ele diz que Deus tinha prometido isso. Se eles fossem infiéis, eles iriam ser dispersos, iam sofrer muito. Mas se convertessem, se voltassem para Deus, Deus os traria de volta e os ajuntaria para ali eles viverem como Deus queria que vivessem, em paz, felizes. Então, depois que ele diz que o que Deus tinha falado para Moisés, ele diz ao Senhor, Neemias: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Esse homem que ele fala é o rei, porque ele era subordinado àquele rei. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Então, ele pediu a Deus que Deus estivesse com ele na hora que ele fosse falar com o rei. Neemias é mandado a Jerusalém. Aqui no capítulo 2 diz. Então, o que aconteceu? Neemias chegou triste diante do rei. E Deus fez com que o rei se sensibilizasse, percebesse. Copeiro, geralmente o rei copeiro, ele não olha nem para o copeiro. É assim que acontece hoje e sempre. Então, a pessoa que é superior hierarquicamente daquela pessoa, mal observa a pessoa. É o que infelizmente acontece. Então, seria natural que o rei nem percebesse a tristeza de Neemias.
Mas Neemias orou. Antes de estar com o rei, ele orou, ele jejuou, ele clamou ao Senhor perdão, ele pediu perdão pelos pecados de todos os israelitas e o pecado dele. E ele sabia, ele disse, eu e meu pai pecamos, eu e minha casa pecamos contra ti. Então, ele diz, então o rei me disse, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Ou seja, já permitiu imediatamente que ele fosse. Queria só saber o tempo que Neemias precisava. Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, olha o que a fé nos dá ousadia. Além de ter pedido ao rei para se ausentar, para reconstruir os muros de sua cidade, ele ainda pediu ao rei, se for do agrado do rei, que o rei me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Ele estava pedindo até o material para poder reedificar a cidade. E o rei me deu o que eu pedi. Por quê? Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Olha o que a mão bondosa do nosso Deus faz quando está sobre nós. Pois que a mão bondosa do nosso Deus esteja estendida sobre toda a terra e céus, sobre todo o universo, sobre tudo e sobre todos, para que possamos ter dias melhores. Irmãos, eu creio que Deus vai nos dar o alívio que nós precisamos. Eu creio que Deus pode reconstruir a nossa paz e a nossa segurança. Agora, da mesma forma que eu creio que Ele pode fazer, eu creio que se nós não tomarmos uma posição de filhos de Deus, nós não vamos receber essa graça dele. Se nós não tivermos a postura de Neemias, de humilhação diante de Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus pecados, e o arrependimento, o seu espírito arrependido mesmo, porque se distanciou de Deus, porque pecou contra Deus. Então, se não houver este reconhecimento que nós somos pó e que precisamos do nosso Criador, nós não podemos ser agraciados com dias melhores. O poder só nele, só no nosso Criador, através do seu Filho Jesus, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Deus é por nós, irmãos. Sendo Deus por nós, quem será contra nós? Deus fala muito comigo através de louvores. E hoje o Senhor, Ele me deu esse louvor maravilhoso, que Ele fala sobre isso.
que a mão do Senhor estando sobre nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém, irmãos. Ninguém, nada. Nada pode ser maior do que a misericórdia do Senhor sobre nós. A nossa vitória no nome de Jesus, com o nosso coração voltado para Deus, a nossa vitória é certa nele. Nele. Nele, a nossa história pode mudar hoje, irmãos. Você crê que Deus pode mudar o quadro hoje? O quadro de nossa nação e de todo o globo terrestre, que é dele. Vocês creem que ele pode mudar? Se houver verdadeiro arrependimento, se houver uma verdadeira intercessão, se houver uma consciência que precisamos dele, do socorro dele, vocês creem que de um momento para outro a nossa história pode mudar, como mudou de um momento para outro, para o mal, como de um momento para outro nós perdemos a nossa paz por causa desse vírus, por causa da ambição dos homens, por causa de uma política suja, irresponsável, egoísta, por causa de coisas que na verdade, se nós parássemos para pensar, nós deveríamos estar o tempo inteiro de joelhos, clamando a Deus, para Deus nos livrar dos planos malignos dos homens que não têm temor a Deus e que infelizmente estão no poder. Vamos pedir a Deus que Deus nos proteja destes maus políticos. Não são todos. Existem políticos sérios. Existem políticos sérios, sim. Mas é uma exceção muito grande. Então vamos nos pegar com as exceções. Vamos pedir a Deus o socorro dele. Senhor, mude a história de nossa nação, Senhor. Só Deus pode mudar a nossa história. Neemias, ele encontrou barreiras. Ele encontrou pessoas poderosas que estavam zombando deles. Enquanto ele tentava reconstruir a cidade, ele era perseguido, humilhado, zombado mesmo. Porque ele queria uma mudança. Ele queria ver a restauração da sua cidade. Nós queremos ver a restauração de nossa nação. E eu peço a Deus por todas as nações da terra. É assim que nós devemos interceder. Mas que aqueles que foram mal intencionados, que fizeram com que acontecesse esse caos que nós estamos, que o Senhor tire o poder deles. E que o Senhor fortaleça o poder dos homens que estão hoje ali à frente, para que eles tenham um coração voltado para Deus, porque só temendo a Deus, só aquelas autoridades se dobrando diante de Deus, é que pode haver uma mudança na nossa nação e em todas as nações da terra. Aqueles ditadores, aqueles malignos, que Deus quebre a força deles. No nome de Jesus. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. É nesta esperança que eu estou. Pedindo a Deus que no nome de Jesus, todos os mal intencionados caiam por terra. Sejam desmoralizados de uma vez por todas. E que a graça de Deus seja derramada sobre aqueles que têm o bom pensamento de melhorar a nossa nação, de recuperar o nosso país. Que Deus venha em nosso socorro. Só Deus, gente, vocês não entenderam ainda. Mas só quem vai poder fazer isso, infelizmente,
Não é a nossa força. Não é a nossa força. É a força que vem do alto. É a força que vem de Deus. Só Deus pode tirar, desmoralizar, tirar do poder, incapacitar o maligno, para que a nossa nação e todas as nações da terra sejam abençoadas, que haja um tempo de refrigério, que haja um tempo de refrigério. Agora, esse refrigério só vai acontecer se você, se eu, se nós nos prostrarmos diante do único que pode resolver. E clamar. Eu sou apolítica. Eu não estou voltada para a política. Eu quero só uma coisa. Que Deus, que vê todas as coisas e que está no governo de tudo e que sonda o mais profundo do coração do homem, que Deus esteja à frente agora e expurgue todo esse mal que está contra todas as nações da terra. Todos esses líderes disfarçados de bonzinhos lobos, os lobos que só pensam em si mesmo, que eles sejam desmoralizados pela força que vem de Deus, através de nossas orações, através de nosso clamor a Deus. Neemias clamou e Deus mudou a história de sua nação. Vamos clamar a Deus. Deus vai mudar a história de nossa nação. E vamos aproveitar e clamar por todas as nações. Todas as nações, toda a terra geme pelo socorro de Deus. O que nós estamos esperando para orar, clamar ao único que pode resolver? Para ele fortalecer quem precisa ser fortalecido, para ele proteger quem precisa ser protegido, nós não sabemos quem. E para ele desmoralizar o maligno que está o tempo inteiro tentando contra o povo de Deus. Para que nós possamos confessar nossa fé com liberdade. Nós estamos correndo risco muito grande de perdermos totalmente esse direito. Já tem algumas nações que você não pode ler a Bíblia. Você não pode falar de Deus. Então, que Deus quebre as forças desses líderes malignos que não permitem que o homem busque o Criador. Que esse líder maligno, ele perca o poder e ele ainda se arrependa antes de morrer, para que ele seja salvo. Então, nós devemos falar sim, pedir a Deus que Deus chegue com misericórdia sobre eles. Agora, Deus é que sonda o coração, Deus é que sabe o que vai fazer com eles. Contanto que eles parem de atormentar as nações, que eles percam a força deles, porque a força deles só está em uma coisa, irmãos, em nosso distanciamento de Deus, a nossa falta de conversa com Deus, a nossa falta de confissão de pecados. Confessamos os nossos pecados, nos humilhemos diante do nosso Deus Altíssimo, que a história vai mudar, tanto do nosso país como de todos os países da terra. A terra só vai ter tempos de paz se nós, através de nossas orações, clamarmos a Deus. Aí sim, aí depois da oração, você pode fazer movimentos, você pode ir às ruas e sair, eu não tenho nada contra, e nem a favor. Eu só sei de uma coisa, que se eu pedir no quarto, no meu quarto, ali, a portinha fechada, e eu clamar ao meu Senhor, Ele vai ouvir do seu mais alto e sublime trono, e Ele vai quebrar as forças do mal. E nós vamos ter dias melhores, sim. Eu creio no que Deus prometeu. Vocês lembram de ontem que nós lemos Jeremias 33? Que o Senhor disse que ia sarar a nossa terra, que ia trazer paz e segurança? Eu creio, irmãos. Mas nós sabemos que para isso temos que dar um passo importantíssimo. Arrependimento de pecados, confissão de pecados e transformação de vida.
mudança de caráter, respeito a Deus, honra a Deus. Irmãos, eu acho que é isso, mas que Deus nos ilumine, que Deus esteja conosco. Esta é uma palavra de reflexão. Neemias, ele conseguiu a restauração da terra dele, mas foi com oração, com humilhação. Foi assim que ele conseguiu, quando ele pediu ao único que pode resolver. E nós pedimos a Deus, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que venha em nosso favor, com urgência. Abra os nossos olhos espirituais para entendermos que precisamos ter uma vida no centro da vontade de Deus. Aí começa uma vida em paz, segura, quando você procura estar no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Amém.